Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje, então, com o segundo vídeo da série SOS, lição de casa. Para quem não sabe, meu nome é Mary Ellen, eu sou professora, há 13, 14 anos que eu tô aí indo aula no estado, e nesse período, a maior parte do tempo, eu passei como professora alfabetizadora. Eu sou formada em pedagogia e eu gosto muito do que eu faço, isso é um fator muito importante. Então, tudo que eu vou trazer para vocês é algo que eu estudei, que eu tenho facilidade de estar falando, porque é algo que eu gosto muito. Hoje eu quero falar para vocês sobre a questão da alfabetização, para que vocês compreendam o que seu filho está escrevendo, aquele momento que dá vontade de chorar, porque parece que ele não sabe nada. Ele sabe sim alguma coisa, ele pensa a respeito da escrita, mas a escrita, assim como a humanidade passou por um processo histórico de aquisição, a criança também passa. É um período menor, mas ela passa por esse processo. E é isso que nós vamos dar uma observada em cada fase desse processo de alfabetização, como a criança se comporta, e também como eu posso estar aí ajudando, como eu posso intervir para que essa criança seja desafiada e salte, de repente, aí, de passos e avance nessas fases, tá bom? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é como que se deu a escrita para a humanidade. Esses dias na escola, o professor de arte estava trabalhando com o quarto ano sobre as pinturas rupestres, e foi exatamente assim que começou a comunicação, os registros históricos, né? Foram através de desenhos que eram feitos nas paredes, nas pedras. Posterior a esse desenho, começou-se a estabelecer um sistema de comunicação simbólico, né, onde as pessoas se comunicavam, deixavam ali símbolos que eu entendia que aquilo dizia respeito ao gado, dizia respeito a uma luta, a uma dança, né? Então, passou do desenho para o símbolo. Do símbolo, demorou muito tempo para que povos organizassem o que a gente chama hoje de alfabeto, né? Para nós, hoje, o alfabeto que a gente usa, que é um alfabeto internacional, mas alguns povos não fazem uso dele, né? Nós fazemos o uso do alfabeto grego, né? De origem grega. Então, até chegar nesse ponto, a humanidade foi usando símbolos, né? Então, os fenícios, tudo passou pela história, né? Os povos mais antigos até se organizar. Então, nós temos com os gregos algumas formas de letras, né? Algumas representações de letras que hoje não são exatamente as que a gente usa, né? Mas começou com eles. Então, gente, a criança ela passa por esse mesmo processo, né? À medida que ela vai crescendo, que ela vai se percebendo no mundo, no ambiente, que ela observa as pessoas escrevendo, ela vê que existe uma forma de se comunicar. Como ela ainda não, né, é como se fosse um processo ainda rudimentar na mente dela, ela faz o quê? Ela desenha. Então, na hora que ela vai falar, olha, eu escrevi isso aqui, pode ser que ela represente através de um desenho. E aí ela passe a perceber que a gente usa símbolos quando a gente vai se comunicar, que não são só desenhos. Então, ela está começando a adentrar nesse processo, a adentrar na apropriação do sistema alfabético de escrita. Em que época que isso dá? Qual é a época certa de acontecer? Olha, gente, vai depender de vários fatores. Depender de quão estimulada essa criança é, né? Por exemplo, numa casa de professores, como é o meu caso, que eu sou professora e meu marido também, meus filhos tiveram contato com livros, com material escolar desde muito cedo, né? Então, como eu falei ontem, o Heitor já gostava, pequenininho, de ter um caderninho. Significa que ele fazia letras e já escrevia palavras? Não. Mas ele já entendia que eu registrava algumas coisas ali. Existem crianças que a partir dos 3 anos já identificam muito bem as letras, já sabem as letras do nome de algumas pessoas, né? Mas isso não é uma regra, né? Tem um tempo aí que provavelmente começa a se desenvolver melhor a partir dos 4 anos, que é essa idade onde ela vai para essa educação infantil, que sai, né, desse ambiente de educação infantil voltada para o cuidar, voltada para
o desenvolvimento físico, motor e emocional da criança e passa aí também a trabalhar as questões intelectuais voltadas ao sistema de escrita, né? Então, não que não tenha sido feito nada até então, foram feitas, né? Ensinar a criança a falar corretamente, a se expressar, tudo isso vem sendo feito, é um processo. Então, é muito comum que a maioria das crianças iniciem esse processo na escola. Então, na escola é onde ela vai ter um ambiente alfabetizador, que a gente fala, onde vai ter o alfabeto colocado lá, onde vai ter uma lista com o nome dos colegas e ela vai ver todos os dias, onde alguns materiais vão estar com seu respectivo nome. Pode ser que haja, né, ali naquela sala uma cantiga escrita e esse ambiente vai provocando essa criança a observar que existem símbolos que representam a nossa fala, né? Então, esse é o primeiro passinho da criança, compreender que esses símbolos não são necessariamente desenhos, e sim letras. E muito interessante é quando a criança recebe esse estímulo já em casa. Quando ela fala, olha, esse aqui é o nome do papai, o nome da mamãe, o nome do irmão, e ela já vai com essa vivência, isso é muito legal. Então, a gente vai agora compreender como se dá cada fase da criança nesse processo de aquisição do sistema de escrita. Eu lembro de várias vezes a minha irmã, enquanto via eu corrigindo a atividade das crianças, e mesmo meu marido, ficarem assim, boquiabertos em dizer, quando eu dizia que aquilo ali representava alguma palavra, que tinha algo escrito ali. E vocês podem, nesse momento, ter essa sensação estranha de, opa, isso faz sentido? E ao mesmo tempo esclarecer vocês quanto a algo que vocês já viram e que não conseguiam compreender antes. Quando eu falo isso na reunião de pais, eu observo que eles até relaxam os ombros, que eles compreendem que o filho deles não é um incapaz, que o filho deles não tem dificuldade de aprendizagem, que é só uma fase e que essa fase é importante também. O que acontece é que, né, em cada fase dessa eles vão precisar receber intervenções, como se fosse assim empurrõezinhos para que eles pulem de fase. Existem crianças que dão verdadeiros saltos de uma fase para outra e outras passam exatamente por cada pedacinho, né, por cada momento até chegar no final onde a gente quer que ela esteja. Eu vou esclarecer um ponto antes da gente ir para as fases, né? Que é assim, quando a gente era criança, a gente passava por esse processo de ir para a escola e tal, e se falava assim, fulano está alfabetizado, aprendeu a ler. Algumas escolas faziam até a festa do livro, onde a pessoa ganhava o primeiro livro, né? Saía da cartilha para o livro de textos e coisa e tal. Hoje a gente não usa, né, exatamente esse termo. Não que a gente não fale que está alfabetizado, mas o que a gente deseja, o que a gente intenciona para o aluno hoje é que ele seja um indivíduo letrado, que ele obtenha no processo do ensino fundamental 1 um processo de letramento, né? E lógico, esse processo de letramento vai se dar pro resto da vida, né? Onde a gente vai ampliando a gama de conhecimentos e habilidades com a leitura e com a escrita. Mas ele inicia aí nesse movimento que eu falei. Então, o letramento, ele não envolve só uma escrita alfabética, ele não envolve só uma leitura, ele envolve uma habilidade do indivíduo de escrever convencionalmente de acordo com as normas ortográficas, de fazer uma leitura fluente e autônoma de textos de vários gêneros, eu vou retomar isso depois, tá? E fazer um entendimento desse texto, não apenas de dados que estão explícitos lá, né? Como era feito no nosso tempo, essa coisa de perguntas, a gente tinha um questionário, né? De, 15 perguntas sobre um texto que a gente respondia de acordo com o texto. Então, eram perguntas que todas as respostas estavam lá. Hoje, o indivíduo letrado é aquele que ele consegue inferir, fazer reflexões sobre o que não está dito no texto de forma clara,
mas que está subentendido, né? E ainda mais, gente, o indivíduo letrado é aquele que ele vai conseguir fazer uso dessas informações de forma coerente para a sua própria vida. Então, ele vai usar a informação e vai transformar em conhecimento que afete a vida dele e a vida da sociedade. Então, o que está acontecendo muitas vezes, né? As crianças passam pelo processo de alfabetização, aprendem a ler, mas existe uma falha, e isso já aconteceu desde o nosso tempo, nessa interpretação do texto, nessa compreensão do texto. Muitas vezes essa falha acontece porque a criança não lê com fluência e com autonomia, então ela engasga, aí isso prejudica o entendimento, né? Ou pode ser também porque essa criança não foi ensinada a se questionar, a perguntar, a fazer reflexões sobre aquele texto, né? E então a gente vai aí acompanhando provas do Enem sendo aplicadas, né? Ou concursos, e até às vezes numa conversa informal, ou numa publicação do Instagram, do Facebook, a dificuldade que as pessoas têm de entender o que está escrito, o que está sendo dito, né? Então nós temos muitas pessoas hoje que o letramento delas ficou corrompido em alguma fase, né? E nós não queremos que isso aconteça com os nossos filhos, por isso que hoje é um tempo aí da gente estar se melhorando, né? Conhecendo mais para ajudá-los e até para cobrar da escola um posicionamento mais adequado com cada criança, de acordo com o seu tempo ou com as suas dificuldades, né? Aí nós temos crianças hoje que são chamadas de inclusão até, né? Mas são crianças com necessidades especiais que estão no sistema escolar comum, graças a Deus, e mais que elas precisam de alguns ajustes muitas vezes para ajudá-las nesse processo, né? Então, tudo isso, o pai, a mãe precisa ter uma firmeza para propor para a escola, para verificar o quanto o seu filho está sendo atendido por esse sistema escolar, né? Como eu disse, esse vídeo também poderia ser útil para educadores e para pessoas que estão estudando pedagogia, né? É importante que a gente entenda, quando a gente entra na sala de aula, algo que me faltou de verdade, né? Porque eu acho que na época que eu estava na faculdade, eu nem entendia direito o que a professora de didática de alfabetização estava tentando falar. Eu lembro muito pouco das aulas e lembro de ser muito confuso. Eu acho que eu fui entender um pouco mais quando teve uma professora de didática de alfabetização que trouxe essa explicação que eu vou trazer para vocês agora. Então, o que a gente propõe para a criança é que ela seja letrada, que ela tenha o direito de não apenas se apropriar do sistema alfabético, de saber que se escreve com letras, mas que ela possa compreender o mundo ao seu redor, e compreendendo o mundo ao seu redor, ela possa transformar esse mundo. Então, eu trouxe aqui um caderno com algumas anotações, para mostrar, acho que vai ficar mais fácil de vocês compreenderem aí, para aquela pessoa que é mais visual também, né? Na nossa época, eu vou mostrar aqui o meu esmalte e eu vou falar para vocês não repararem nos descascadinhos, porque hoje eu mexi no jardim, enfiei a mão na terra de manhã, então descascou tudo. Mas vamos lá. Quando a gente começou o nosso processo de alfabetização, deixa eu pegar uma outra caneta aqui, para ver se fica melhor de visualizar do que a azul, porque eu escrevi com ela mesma. Espera aí, vou pegar uma de tampinha vermelha. Então, quando a gente começou, lá no meu tempo, né, que também não é um tempo muito antigo assim, nós aprendíamos primeiro as letras, depois nós começávamos a ter contato com a sílaba, né, ba, be, bi, bo, bu, isso aqui é muito famoso, né, na nossa vida. E a gente ia aprendendo cada sílaba segundo a ordem alfabética. Então, primeiro a gente aprende o A, depois o B da bola, o C da casa, até que no fim do ano a gente tinha aprendido a letra Z,
e começava aí a ter contato com o que é chamado de dificuldade ortográfica, que era CH, era dígrafos, né, SS, RR, tudo isso depois que a gente tivesse aprendido todas as letras e as sílabas. Aí, então, né, nós tornávamos capazes de escrever palavras. Uma vez que a gente dominou essa capacidade, essa habilidade, os professores nos orientavam a escrever frases, né? Então, para casa você tinha, escreva 5 frases com as palavras indicadas. E aí você ficava quebrando a cabeça. E o que saía, né? O livro é legal. Minha mãe é muito bonita. E o professor te xingava porque ele dizia para você que aquelas frases não estavam criativas, né? E eu confesso que quando eu entrei e comecei a ser professora, eu fiz muito pouco tempo isso, até observar que, nossa, eu estava torturando a criança porque eles não tinham nenhuma condição de escrever frases criativas, né? Porque elas estavam, olha que a palavrinha aqui, né? Isolada de um contexto. Então, essa mudança gritante que aconteceu nesse modelo de alfabetização é a contextualização, né? Então, vamos voltar lá. A gente começava a escrever frases, tinha que ter começo, meio e fim, né? Alguém que escreveu, iniciar com letra maiúscula, ter o ponto, e é só então a gente ia para alguns textos. Gente, se vocês lembrarem, ou se vocês tiverem em casa uma cartilha, algum livro antigo, você vai ver que os textos, eles eram tanto quanto sem sentido, assim. Era algo interessante para a memorização das sílabas, né? Mas que não traziam nenhuma riqueza linguística, né? Então eram textos, a Bia dá água pro boi, o boi é da vovó Bernadette, uns negócios assim que totalmente sem uma coesão, sem uma coerência, né? E por fim, depois que a gente compreendia esses textos fantásticos aí que eram nos apresentados, nós íamos para uma leitura de textos dentro de um contexto. E eu lembro, eu tenho aqui que me foi doado um material antigo, eu lembro que então a gente tinha textos curtos sobre um determinado assunto, a gente tinha um livro de estudos sociais, né? E naquele livro tinha lá algo sobre Tiradentes. Era o texto dentro de um contexto, mas um texto curto, resumido, onde a gente fazia uma leitura bem simplificada. O que mudou? Mudou tudo, né? Agora, gente, era como se eu fosse virar isso aqui de ponta cabeça, para que vocês entendessem, né? Claro que eu não vou virar, porque senão vocês vão pensar que eu tô louca. Quem entrar aqui agora vai falar, meu Deus, ela tá mostrando um negócio de ponta cabeça. Hoje, a gente não começa nada fora de um contexto. Então, a criança, ela vai ser alfabetizada, ela vai aprender letra, mas ela vai aprender dentro de um texto contextualizado, que pode ser um poema, pode ser uma parlenda, pode ser uma cantiga. Então, qual é o contexto, né? O contexto vai ser para que aquele texto é utilizado. Então, é comum hoje nos livros que você veja receitas, que você veja musiquinhas, né? Bilhete, convite. Você fala, nossa, mas para que serve isso, né? É o tal do contexto.